A segunda-feira tá braba, bebê? Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer o caso da Gamersol. Gente, o caso da Gamersol, ele é um caso que até hoje, sinceramente, é muito difícil de digerir. Em alguns momentos a gente pensa até se ele não deveria estar nos Cestas Assustadoras, porque é exatamente como está no título. O homem que tirou a vida de Gamersol, o rapaz de 18 anos, ele disse que estava possuído. E é assim que ele vai se comportar em boa parte ali durante as investigações e também uma entrevista que ele vai conceder ao Cabrini. Então vamos tentar entender tudo que gira em torno desse caso, também chegar ao final desse caso, porque esse caso já foi julgado, e também algumas coisas que eu fiquei com vontade ali de saber, e de repente até tem alguém aqui no canal que sabe, porque eu pesquisei um pouco e na minha opinião dá, mas durante as investigações disseram que não dava, que era a extração de dados do celular de Guilherme, o rapaz que tirou a vida da Gamersol. Peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Eu sempre vejo que muitas pessoas às vezes assistem, mas não são inscritas. Se inscrevam e ativem o sininho das notificações. E lembrando, eu fiz o caso da freira da Netflix, tá? O The Keepers, eu fiz na quarta-feira passada, então tá lá disponível quase 2 horas de vídeo, acho que foi o maior vídeo que eu já fiz e eu postei ele inteirinho. Então, se vocês ainda não assistiram, convido vocês aí a assistir. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Preciso dizer para vocês antes de começar esse vídeo que muitas pessoas pediram esse vídeo para mim e o que eu acho mais interessante nesse caso é a dissociação que fazem entre a Gamersol e a menina Ingrid Bueno, tá? Ambas são as mesmas pessoas, mas dá a entender que quase tudo foi feito de acordo com o que era postado nas redes sociais, de acordo com o que ela fazia, que era disputar jogos online. Inclusive ela era uma gamer profissional, fazia parte de uma equipe chamada FBI Sports. Inclusive eu nem vou falar o nome do jogo online, porque as pessoas elas quase que acabam culpando, né, muitas vezes os jogos, os livros ou as coisas ali que as pessoas acabam tendo ali como hábito de fazer por coisas que acabam acontecendo. E por que eu tô falando isso? Porque, na verdade, isso foi muito pautado, principalmente na rede aberta de televisão, né? A Gamer. Então, quase tudo foi sobre o jogo que ela jogava. Então, agora eu gostaria de falar da Ingrid Bueno, uma menina que nasceu no dia 25 de abril de 2001, descrita pela família como uma pessoa sensível, uma pessoa um pouco mais tímida, mas muito amável, muito prestativa, gostava muito de cuidar das pessoas. Ela tinha essa rotina de jogos online, mas ela tinha a vida dela também. Ela era muito presente nas redes sociais, então ela era uma menina vaidosa, estava sempre colocando cabelos diferentes, colocava maquiagens diferentes, fazia muitos stories, parece que era um pouco presente aí nas redes sociais. Enfim, ela tinha o lado dela também que gostava, né? O lado vaidoso, talvez natural aí de uma menina, lembrando que era uma menina de 19 anos de idade. Porém, a vida da Sol, ela já era uma vida, assim, um pouquinho mais sensível de se falar. Por quê? A Ingrid, ela teve um namorado que, ao que a mãe dela relata, teria avançado, vamos falar dessa forma, mas vocês sabem qual é a palavra, teria avançado o sinal ali com a Ingrid sem a permissão da Ingrid. E isso teria trazido na vida dela alguns sintomas, como por exemplo ali um pouco de depressão e também transtornos de ansiedade. Isso tudo foi tratado e eu tô ressaltando bastante isso porque os advogados do Guilherme, depois futuramente, vocês já vão saber quem é Guilherme, vão dizer que na verdade a Sol também precisava ser tratada, quando na verdade ela estava se tratando, tá? Inclusive, a mãe dela disse em entrevista ao Cabrini que ela já estava melhorando, ela já tinha melhorado muito, quando de repente tudo mudou, ela começou a se tornar uma pessoa mais triste, né, e um pouco mais recolhida, e foi justamente no período em que ela conhece Guilherme. Então é nessa hora que a gente vai se perguntar quem é Guilherme. Guilherme Alves Costa também morava em Pirituba, parece que é uma região relativamente grande ali de São Paulo, eu particularmente não conheço, e a questão é o seguinte, o Guilherme, ele nunca conheceu o pai, tá, o pai biológico dele,
dele. Ele tinha irmãos, ali pelo que eu entendi, porque também a identidade da família do Guilherme, tirando a mãe, também foi bastante preservada. As pessoas que deram entrevistas sem mostrar o seu rosto, então vamos continuar respeitando isso. Inclusive, eu vou tentar nem colocar nada sobre a mãe dele aqui, porque foi uma pessoa que falou bastante sobre isso, então em respeito a ela, eu também não vou colocar nada. Então esse é um caso que exige muito respeito. Então vamos lá. Essa família, basicamente, ela se origina então com 3 irmãos. Na narrativa vão surgir 3 irmãos, um que teria falecido 2 anos antes da Sol, tá? No quarto do Guilherme. Então era um irmão que acabou tendo algum envolvimento com substâncias ilícitas. E durante esse período, parece que até o Guilherme tentou ajudar o irmão, a mãe tentou ajudar o irmão, mas em um determinado momento o irmão acabou fazendo um uso excessivo dessas substâncias e tendo uma overdose no quarto em que o Guilherme dormia. Tudo bem, isso é um fato, aconteceu, só que a questão é o seguinte, tá? Depois disso, parece que o Guilherme tinha uma vida ali sempre tentando passar a palavra de Deus à frente. Até aquele momento, o Guilherme ele queria ser pastor, ele queria fazer várias coisas, e o que dá a entender é que depois do que aconteceu, o Guilherme para de ir para a igreja, não quer mais saber de Deus, como se fosse assim, Deus não pôde salvar o meu irmão. Só que a questão não foi bem essa. Olhando bem, tá? Tudo que já foi colocado na mídia, na verdade o Guilherme ele foi afastado da igreja. Então vamos tentar entender. Guilherme primeiro, ele era então uma pessoa ali atuante dentro da igreja, ele estava tentando ser pastor, então ele entra no curso, ele chega a frequentar o curso de preparação para pastores, quando alguma coisa, que ninguém sabe dizer o que, acontece e ele é retirado do programa para pastores. Não é falado nada sobre isso, ele começa a dizer também que tinham algumas fofocas, algumas conversas laterais em relação a ele e à vida dele, e depois disso ele passa a não ir mais para a igreja. Então vocês estão vendo como a narrativa pode ser colocada ao bel prazer, né, da pessoa que quer se defender, porque depois ele vai dizer que na verdade ele parou de frequentar a igreja, né, a mãe também vai dizer isso, depois que o irmão dele perde a vida. Não, apenas foi um período em que ambas as coisas aconteceram, não teve nada a ver uma coisa com a outra, basicamente. Então, depois disso, né, o irmão ele perde a vida e o Guilherme passa a ter uma vida ali na casa dele normal, basicamente como filho único, porque o irmão mais velho, pelo que eu entendi, é casado porque tem uma cunhada. E sim, pelo que eu entendi, porque as pessoas não se identificam. É um pouco complicado da gente parar para entender, mas daqui a pouco essas pessoas, basicamente, elas vão desaparecer. Mas elas são importantes para a gente entender como funcionava essa família. A mãe dele se chama Teresa, tá? Então a mãe do Guilherme, a dona Teresa, ela criou os filhos, a base ali de muito serviço, muito trabalho. Você vê que é uma pessoa sofrida de trabalho. A mãe do Guilherme, empregada doméstica, e o pai do Guilherme abandonou o Guilherme quando o Guilherme era ainda bebê. Ela acaba casando novamente, ela acaba tendo outro companheiro que vai passar um tempo, né? Eles vão passar um tempo casados e depois eles vão acabar se separando. Porém, esse padrasto, ele vai fazer todo o papel de pai para o Guilherme. Isso falado pela própria mãe do Guilherme. Faz o papel de pai, mesmo depois da separação, ele continuava levando o Guilherme, tá, para fazer passeios. Parece que ele tinha também filhos ali, né, somente dele, então ele juntava o Guilherme junto com os filhos dele, então ele tinha assim uma presença ali de uma pessoa que se importava com ele para passar aí coisas ali de pai. Então, basicamente, até 2019 ninguém sabia, ou ele nunca teria falado ou tentado procurar ou perguntado para a mãe quem era o seu pai biológico. E ele vai utilizar isso sim como desculpa e como pretexto, principalmente para atrair a Ingrid ou a Sol, como vocês preferirem. Guilherme jogava bola, Guilherme trabalhava, Guilherme teve um período que ele trabalhou numa oficina, ele trabalhou por algum tempo, então ele não era uma pessoa assim totalmente fora, né, ali do convívio social de outras pessoas. Parece sim que ele teria passado por um momento em que alguns colegas do colégio teriam feito algum tipo de bullying com ele, porém os irmãos saíram e foram até a escola defendê-lo, falar para esses garotos parar de fazer isso com o Guilherme, porque o Guilherme não queria mais ir para a escola por causa disso. E depois que os irmãos conversaram ali com os garotos, nunca mais tiveram nenhum problema, ele continuou frequentando a escola normalmente. Então vocês percebem que
Mesmo o irmão, que era, né, que acabava ali utilizando substâncias ilícitas, os irmãos eles sempre partiam para defender o Guilherme. Então o Guilherme ele era muito defendido pelos irmãos e também muito presenteado. Então o Guilherme ele basicamente não tinha necessidades ali tão fortes, porque se ele quisesse alguma coisa, os irmãos eles sempre davam um jeitinho e acabavam dando para o Guilherme. Inclusive a casa, tá, que o Guilherme morava era uma casa muito humilde. Porém, o quarto do Guilherme era um quarto muito bem estruturado, tinha cama, guarda-roupa, escrivaninha, criado mudo, um quarto totalmente montado. E lembrando, já tinha muito tempo que o Guilherme não trabalhava. Então o Guilherme reclamava que ele não conseguia emprego, que ele tinha tentado entrar no exército e ele não conseguia. Resumindo, né? O mundo estava contra o Guilherme. E o Guilherme começou a se recolher. E muitas pessoas dizem que ele começa a se recolher porque ele começa a jogar online e essa vida de jogo online é que acaba prejudicando ali o convívio social dele e que ele já estava, na verdade, apresentando algum tipo, né, de manifestação de doença mental. Muitas pessoas que jogam online, elas simplesmente não conseguem parar de jogar. Muitas vezes trabalham, mas vai para o trabalho, dormem mal, comem mal. Acaba criando sim uma forte ali, quase que uma dependência mesmo daquele jogo. Então essa questão de ter se afastado dos amigos, do futebol e das coisas ali que ele costumava fazer, nada mais foi do que um efeito de envolvimento grande com o jogo que fez com que ele quisesse jogar cada vez mais. E uma coisa que ele tinha era tempo. Uma vez que ele não trabalhava, ele ficava em casa, então ele tinha bastante tempo para jogar e também jogava em um outro grupo, como se fosse um outro time ali que jogava o mesmo jogo que a Sol, né? A Gamer Sol, ela jogava também. Porém, não era o time que ele queria ficar. É quase como se você lesse uma história de alguém que só consegue enxergar a grama do vizinho, só consegue enxergar o que o outro tem. Ele queria jogar no time da Sol, no FBI Esports. Então ele começa ali a tentar entrar no time da Sol, mas ele não consegue porque o time da Sol estava completo, então eles não precisavam de mais jogadores, então ele não tinha sido aceito. Só que ele tinha um grupo de jogadores e continuava jogando ali. Tinha tempo para isso. A mãe diz que ele ajudava em casa, inclusive ele tomava conta das sobrinhas pequenas, que ele era muito amoroso, que ele era um rapaz que não dava problema, só que ele era muito tímido e tinha tido esse problema com o colégio, mas mesmo quando os irmãos brigavam com ele, alguma coisa assim, ele era sempre muito pacífico, muito tranquilo, enfim, uma pessoa equilibrada e também muito religioso, o que é extremamente esquisito. E depois vocês vão entender por que eu tô falando que é extremamente esquisito. Porque se existem máscaras, esse rapaz tinha e tinha muitas. Ela fazia o curso dela, ela fazia o estágio dela e ela também jogava. Enquanto isso, Guilherme ficava em casa, jogava videogame. Ele também utilizava um usuário chamado Flashlight. E como fracasso pouco é bobagem, ele também tentou escrever um livro. Ele coloca dentro desse livro, é no mínimo insensível e por algum motivo parece que ele queria que o livro sim se tornasse famoso. E aí é nesse meio, né, nesse meio de jogo e tudo mais, as pessoas começam a ter ainda mais tempo, porque começa, né, aquilo que fez todo mundo ficar dentro de casa, né? Aquela coisinha que fez todo mundo ficar de máscara e que a gente não pode falar o nome aqui no YouTube. E assim fez com que ele tivesse mais tempo. Acontece que durante esses jogos e tal, então jogava só, ele jogava também, os dois começaram a jogar juntos também. Eles acabaram se conhecendo, começaram ali a conversar por WhatsApp, rede social e tudo mais, e começaram a jogar juntos. Teriam jogado ali algumas vezes, depois eles conversavam muito pelo WhatsApp e ela tinha um ex-namorado que ela estava com a intenção de reatar, eles estavam com vontade de reatar. Então ela conversava muito com esse ex-namorado e ela falou do Guilherme para esse menino. Ela disse o seguinte, olha, ele é um rapaz que ele é muito tímido e eu tenho um pouco de dó dele. Ela teria dito isso, por isso que eu falo, cuidado, né, de quem você tem dó, porque querendo ou não o menino não era assim, parece que tão tímido e inofensivo quanto ela pensou que ele era, porque ela achou que ele era uma pessoa que não tinha opção, não tinha amigos, não tinha nada e não era bem assim. Tá? Não era bem assim e no fundo ele estava sim em busca de algum tipo de fama e a gente vai tentar entender o porquê.
Conversa vai, conversa vem com o Guilherme, eles começam a se encontrar. Então eles se encontram uma vez, entrando no ambiente externo, no ambiente público, e depois disso eles teriam se encontrado mais uma vez na casa, tá, do Guilherme. Então ela teria ido até a casa do Guilherme, onde ela teria comido esfirras, e também depois ela teria ido mais uma vez, que teria sido então a última vez. Então eles teriam se visto ali por 3 vezes, e a terceira vez seria fatal. Quando as conversas dos dois elas são ali reveladas, nós percebemos o seguinte: ela sabia que tinha algo de errado com o Guilherme. Aliás, tinha muita coisa errada com o Guilherme. Guilherme escreveu um livro, lembra que eu comentei com vocês? Pois bem, eu li isso aí, tá? Tá disponível ali pela internet, se vocês quiserem procurar, vocês vão encontrar pedaços, vão encontrar inteiro, mas isso aí eu não vou dar caminho para ninguém, porque eu não acho que é um livro que uma pessoa deva ler. Como o Guilherme escrevia o livro, em muitos momentos, né, ele começava a falar umas coisas estranhas para Ingrid. Ele falava coisas como você tem que ser minha, você precisa ficar comigo, e ela começa a falar, para com isso, isso aqui não é um livro. Meio que ele misturava ali o que ele estava fazendo com o livro. Não dá para saber que tipo de máscara ele usava com ela. O que ela relatava pro ex-namorado é que ela tinha dó dele e tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra a própria vida, porque ele já tinha passado por coisas muito ruins, incluindo a perda do pai dele. Gente, ele não conhecia o pai dele, tá? Então ele disse para ela que ele teria sim perdido o pai dele há pouquíssimo tempo, e ele teria perdido o irmão. Só que o irmão ele perdeu há 2 anos, ele tinha perdido há 2 anos. Só que ele fez tudo parecer algo, sabe, acabou de acontecer, aconteceu agora. Então assim, eu tô muito frágil, eu tô muito vulnerável, eu preciso muito de ajuda. E ela tentou ali partir para ajudar ele ali a não fazer uma bobagem ou dissuadi-lo de uma bobagem. Por quê? Ele teria, em alguns momentos, mandado até mesmo fotografias onde ele estaria ali portando sim uma arma. Só que a questão é o seguinte, não era uma de verdade, era uma arma de airsoft. Então ele mostra aquilo ali, né, e ela acredita que não é de airsoft, ela acha que é real. E também, por incrível que pareça, ele vai misturando um pouco dessa coisa do livro, tá? E deixa sempre a entender que ele basicamente faz parte de um grupo, ele faz parte de alguma coisa maior. Isso é extremamente estranho, mas vai tomando corpo com o tempo. 22 de fevereiro de 2021, então, tá, com suspeita, né, suspeita do tal, da coisa, do coronga, tal, ela não vai trabalhar, a Ingrid não vai trabalhar. Lembrando, ela fazia parte ali da área da saúde, então ela não vai trabalhar e fica em casa. E é nessa hora que o menino, então, Guilherme, entra em contato com ela e diz que precisa vê-la de qualquer jeito, que ele tá muito triste, que ele não consegue parar de pensar no pai e que ele tava com medo de fazer alguma coisa, sempre com essas ameaçinhas, tá? Então é uma coisa assim, muito estranha. Ele era extremamente manipulador e ela acaba falando isso pro ex-namorado. Ela fala, olha, eu vou lá, vou conversar um pouco com ele, porque afinal de contas eu tô com medo que ele faça alguma coisa e ele tá sofrendo, ele tá triste com tudo que aconteceu. O ex-namorado diz o seguinte para ela, olha, toma cuidado porque leva alguma coisa para se defender, faz aí, não sei, vamos tentar manter contato, e é justamente isso que eles fazem. Não consigo entender o que esse rapaz tem para falar, que ele não pode falar pelo telefone ou pelo WhatsApp, e você tem que ir na casa dele de qualquer maneira. Se você não for na casa dele, ele vai fazer acontecer. Eu tô achando isso meio estranho, Ingrid. E ela chega e fala, não, eu vou até lá, eu vou pegar um aplicativo aqui, um carro de aplicativo, e vou até a casa dele, é de manhã, a mãe dele vai estar lá e tudo mais. Ela mente para os pais, então ela vai dizer para os pais que, na verdade, ela está indo trabalhar quando ela tinha afastamento médico e acabou indo para casa do Guilherme. Depois, futuramente, vão perguntar por que o Guilherme não encontrou, né? Perguntam, Guilherme, por que você não se encontrou pessoalmente com ela mais vezes? E ele teria dito o seguinte, porque a família dela não permitia e para poder me ver ela tinha que mentir. Nessa conversa, antes, tá, de ir na casa do Guilherme, o ex-namorado dela teria dito, olha, você não tem medo que ele faça alguma coisa para você? Ela diz não. E aí ele diz para ela assim, ah, mas então você não tem medo que ele faça alguma coisa contra ele mesmo? Ela falou não. E aí ele fala, e pior de tudo, e se ele se declarar para você? Então a gente já vai percebendo que tinha assim alguns indícios, acho que ela já tinha percebido que ele estava um pouco aí afim dela. E é estranho, porque quando a gente pega e pensa assim, ah, ela não tinha ideia, né? Ela não tinha ideia, também não ter ideia de absolutamente nada de errado
com o Guilherme, aí também não é verdade. Parece que no mesmo dia que ela encontra o Guilherme, então nessa manhã aí que eles vão se encontrar, ela teria tirado uma foto com o Guilherme, postou nas suas redes sociais e escreveu assim: esquizofrênico pode, família? Então era assim uma coisa que ela já estava falando. Então você percebe que eles falavam sobre isso. Agora o que ele dizia para ela não dá para saber. Então o ex-namorado entra em contato, né? 9h30 da manhã e ela diz o seguinte para ele: olha, fica tranquilo, anjo, pode voltar pro trabalho aí, porque eu já tô chegando. São 9h30 da manhã, eu tô chegando aqui. Peguei o carro do aplicativo, já cheguei. A mãe dele tá em casa e eu vou tomar café aqui com eles. E mais tarde a gente se fala. Quando foi 10h57, ele teria mandado outra mensagem para ela perguntando se estava tudo bem. Ela disse que estava e que a mãe estava em casa. Só que a mãe do Guilherme não estava mais em casa a essa hora. Ela já tinha saído para trabalhar. Quando o Sol chega na casa, tá? A mãe estava se arrumando para ir para o trabalho e deu café para eles e depois acabou indo trabalhar, deixando os dois jovens em casa. Aí existem rumores, tá? Que nunca foram provados, pelo menos eu não vi em lugar nenhum, mas vi ali alguns rumores de que ela teria levado uma mochila, e de fato ela leva uma mochila, isso tem na investigação, ela leva uma mochila com celular dentro, mas parece que não tinha só celular, tinha um celular, uma muda de roupas e um cartão de crédito. E isso é estranho, é sim, um pouco estranho, porque ela não teria avisado, tá, na casa. Inclusive o pai vai começar a procurar ela cedo, porque rapidamente o pai vai perceber que ela não foi para o estágio, vai ligar no estágio e eles vão dar a informação que ela não foi trabalhar, porque ela disse na casa dela que ele estava indo trabalhar, quando na verdade isso era uma mentira, porque ela tinha dado atestado médico, porque ela iria fazer um exame para ver se ela já estava livre ali, já poderia retomar as suas atividades. Então ele estava de atestado médico. E é nesse momento que o pai então começa, né, a tentar aí saber onde a filha dele está. E ela está na casa do Guilherme. E é agora que as coisas vão começar a acontecer. Ninguém sabe precisar de fato qual foi o horário que aconteceu, ninguém sabe precisar o que de fato aconteceu por volta de 2h da tarde ali, sem ninguém ter escutado gritos, sem ninguém ter escutado chamados de nenhum tipo ou movimentações estranhas ou saídas de dentro da casa. O irmão do Guilherme, ele acaba chegando na casa, ele chega na casa então da mãe e percebe que as luzes do quarto estão apagadas, mas que tem uma coisa estranha ali e ele percebe que aquilo é sangue. E é nesse momento que ele acaba ligando para o Guilherme, ele acende a luz, ele encontra a moça ali e ele liga para o Guilherme e pergunta: Guilherme, o que você fez? E é nesse momento que ele chega, né, pelo celular, ele diz: olha, eu tô saindo daqui, eu não vou me entregar para a polícia e eu vou tirar a minha vida. E aí ele chega e fala para o Guilherme: por que você fez isso com essa moça? E ele diz: porque ela ficou no meu caminho. Tá, é isso que ele diz pro irmão. O irmão então faz de tudo para conseguir encontrá-lo e nisso a cunhada, né, a cunhada do Guilherme vai ligar para dona Rita que estava trabalhando e vai falar para ela o que aconteceu. Vão chamar a polícia vai chegar até o local, a dona Rita não vai poder ter muito contato ali com a casa. A polícia já estava no local e aí também a forma que tudo aconteceu foi muito, mas muito pesado. O que que acontece? Lembra do Rambo, a faca do Rambo e tal? Pois é, ele comprou uma daquela, só que ele comprou uma e inclusive não é uma coisa barata não, tá? Porque parece que essa faca acabou virando faca de colecionador, parece que apareceu no Rambo 2 e muitos fãs acabaram comprando, só que ela é extremamente afiada. Tiveram algumas pessoas que disseram também que ele tinha uma espada, mas isso não foi comprovado, então ninguém conseguiu encontrar. E também disseram que tinha, enfim, uma arma de fogo, só que também a polícia não conseguiu encontrar. Mas lembrando, ele já não estava mais na casa, ele teria saído da casa e acabou pegando ali um carro de aplicativo e deu pista. Só que ele só deu pista? De jeito nenhum. Quando ele chegou a falar com o irmão dele, ele já tinha feito vídeos. Ele fez 2 vídeos, tá, da Sol, tá? Ele fez 2 vídeos da Sol na forma com que ele deixou a Sol. Ele usou muitas vezes, ele deu muitos golpes a ponto da delegada chegar a falar que quase, né, houve decapitação. Então, para vocês terem uma ideia de como foi essa situação, não vou entrar em detalhes. Ele teria filmado então essa cena e colocou no grupo das pessoas, dos jogadores, tá? Ele colocou ali no grupo dos jogadores, tipo assim, olha o que eu fiz.
E ele fala, olha o que eu acabei de fazer. E aí nisso, as pessoas não acreditam, acham que ele pode estar com ela, né? Tava junto com ela ali fazendo uma cena ou terem montado aquilo. Então, não satisfeito, ele chega e faz um outro vídeo e diz o seguinte, olha, isso aqui é real, eu realmente, né, tirei a vida dela e é o seguinte, isso não é tinta. Isso aconteceu de verdade. Inclusive, divulguem o meu livro. Divulguem o meu livro. Já tem pessoas, tá? Pessoas que estão aí divulgando o meu livro. Leiam o meu livro, porque lá vocês vão encontrar muitas verdades. Então, assim, ele iria, né, contar as verdades e buscar, mandar o conhecimento para as pessoas. Tinham verdades, tinha de tudo nesse livro aí. Vocês nem têm ideia, porque eu li, eu vou contar um pouquinho do que aparece nesse livro aí para vocês. Enquanto isso, né, tá todo mundo ali lidando com aquela situação, chega a delegada. A delegada, os policiais estão lá no local e eles têm um pouco de dificuldade de identificar então a Sol, porque eles a encontram, porém ela se apresentou, as 2 vezes que ela esteve na casa, ela se apresentou, só que ela disse que o nome dela era Sol e o nome dela era Ingrid, né? Então eles começam a mexer e acham uma mochila. Só que a delegada comenta que só encontrou o RG. Ela não diz que não tinha outras coisas, mas diz que lá encontrou o RG dela. Então, assim, ela começa a procurar o endereço, chega ao endereço antigo, o endereço dela não tinha sido atualizado ainda, ela já morava em outro lugar, mas eles já sabiam quem era a moça. Só que a essa altura do campeonato, a família da Sol, tá? A família da Ingrid, já tinha recebido o vídeo, tá? O vídeo que ele tinha feito, espalhado no grupo de jogadores, que acabou espalhando para mais pessoas e o vídeo viralizou. Quando a delegada então localiza a família e vai conversar, né, com as pessoas, uma parte da família já sabia o que tinha acontecido. Quando ela chega a falar com os pais, eles perguntam, né, porque eles falam que eles teriam que ir até a delegacia. E rapidamente o pai vira e fala na delegacia por quê? O que aconteceu com a minha filha, né? Minha filha perdeu a vida. Então é aquele tipo de situação assim que você fala, meu Deus, né? Que situação. Eles fazem ali uma perícia, né, no corpo da Ingrid e eles ali chegam à conclusão de que ela não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, não estava sob efeitos de nenhuma substância ilícita, não tinha nada ali no sangue dela e que de fato o que tinha acontecido foi que ela teria então perdido a vida pelo excesso de golpes ali que ela teria recebido, principalmente no pescoço, como eu falei para vocês. A situação foi muito tensa porque era uma época em que não podia demorar muito, nem mesmo durante velórios, então tudo tinha que ser feito muito rápido. A família tentou preservar o máximo possível a identidade da família e também fazer com que tudo fosse muito discreto, então eles fizeram ali, né, o enterro de uma forma muito discreta e rápida também, porque não podia demorar muito tempo. Agora, vamos voltar para lá, para o momento que o irmão dele vai atrás dele, porque ele está, né, ele vai tirar a vida dele, que ele tinha tirado a vida da Sol porque a Sol, então, tinha cruzado o caminho dele, para quê? Porque tinha, né, quase que atrapalhado o quê? E aí que a gente vai descobrir algumas coisas. O irmão o encontra, começa a conversar com ele, leva ele a um shopping e começa a conversar falando para ele que ele tem que se entregar para a polícia, tá? Que isso não pode ficar desse jeito, que ele precisa se entregar para a polícia. Percebe que ele tá, né, ainda com a bota ali, né, que ele não trocou a bota que ele estava usando. Depois de um tempo ele só usava preto, então não dava para saber se a roupa estava suja ou não, mas parece que a bota dava para ver. E eles no shopping ali começam a conversar. E o irmão pergunta para ele, fala para ele, mas por que você fez isso? E ele diz, porque eu quis. Ela cruzou o meu caminho e eu quis. E aí o irmão vai insistindo até que ele se entrega para a polícia. Como ainda era o mesmo dia, a polícia consegue prendê-lo, então ainda entra como prisão em flagrante. E lá, né, enquanto eles estão ali revistando ele para colocar dentro então do carro da polícia, o policial fala para ele, fala, cara, por que você fez isso com a menina? E ele vira e fala, porque eu quis. Aí falam para ele, mas alguém, né, te influenciou a fazer isso? O que aconteceu? Como assim porque eu quis? Ele diz, porque eu quis. Então assim eles colocam ele dentro, né, do carro da polícia e levam para a delegacia. Na delegacia, novamente vão perguntar para ele por que ele fez isso. E ele diz que ele fez porque ele quis. E falam para ele, por que você fez isso contra a Sol? Diz, eu não fiz isso contra a Ingrid, eu fiz isso contra o cristianismo.
e aí algumas coisas vão ser descobertas. Parece que em algumas mensagens, tá? Em algumas mensagens com a Sol, também algumas conversas, eles teriam ali falado sobre fazer alguma coisa dentro de um templo evangélico, dentro de uma igreja evangélica. A Ingrid teria dito para ele o seguinte: não faz na evangélica não, faz na católica, porque a minha família é católica e eu não gosto de católicos. Ela teria dito isso. Só que a gente não sabe até onde ela pode ter falado isso, às vezes na brincadeira com ele. Não tem muita coisa que prove que de fato isso era um plano e não apenas ali uma conversa boba. Só que ele estava levando aquilo muito a sério. No livro dele, ele fala sobre isso e sempre deixava entender, né? Deixava sempre ali meio explícito nas mensagens que eles conseguiram recolher, que aquilo fazia parte de algo maior. Então, quando tem aquela frase famosa, né, de você tem que ser minha, que ele teria mandado para ela diz para ele então, né, isso não é o livro. E ele diz para ela assim: mais tarde você vai entender, porque afinal de contas isso faz parte de algo maior. E aí esse algo maior começa a ficar no ar. Depois ele também dá a entender que ele recebeu ordens, que no livro também fala que ele fazia parte, na verdade ele era só um soldado entre muitos, e isso começa a despertar, né, na polícia muitos questionamentos, como por exemplo, se ele não estava fazendo parte ali de algum culto, de alguma seita que começava realmente a fazer vítimas. Então ele começa ali a ter que responder algumas perguntas. Só que nessa fase começam os advogados. E os advogados começam a orientá-lo, né, na minha opinião, porque até então ele estava falando e falando bastante, começam a orientá-lo ali a não falar mais nada. E a partir dessa hora, né, quando os advogados entram, ele simplesmente apaga o dia 22 de fevereiro da mente dele. Ele começa a dizer que de jeito nenhum ele fez alguma coisa, ele não lembra que ele foi usado, que ele estava possuído, porque ele diz que ele foi usado por forças, porque ele ouvia vozes, então ficou entre aquilo do estava possuído ou tinha uma doença mental. E ali a defesa começa a trabalhar. Vamos tentar entender essa parte, porque é o seguinte: esse livro que esse mocinho escreve são 52 páginas que, assim, não deveriam existir. Ele começa, primeiro, destruindo a própria mãe dele. Ele começa falando da própria mãe, dizendo que uma mãe, na verdade, ela não cuida de um filho porque ela tem que cuidar. É obrigação dela cuidar e não apenas cuidar, tá? Então, quando uma mãe dá algo para um filho, tá? Seria mais ou menos isso interpretando. Ela está fazendo a obrigação dela, porque afinal de contas, um filho ele tem que vir para ter de tudo, né? Vem e tem que ter tudo do bom e do melhor sem nenhum tipo de obrigação. E que também uma mãe que escolhe um pai para o seu filho que não vai criá-lo, ela deveria estar no corredor. Sabe, o corredor da pena capital? O pai que abandona o filho também deveria estar. E que também pessoas que utilizam substâncias ilícitas deveriam perder suas vidas, deveriam desaparecer. Começa a falar também que dentro de uma família, as pessoas elas devem ter uma pessoa que seja totalmente ali crente, né, que tenha a sua crença em Deus, e que também, para poder equilibrar, tinha que ter uma pessoa que não aceita Deus, uma pessoa que é ateu, totalmente ateu, para que existisse um equilíbrio e que as pessoas elas deveriam aprender a viver as suas vidas sem se meter na forma que as outras vivem para não atrapalhar a felicidade do outro. Entre outras menções que não dá para falar aqui, porque fala sobre o Senhor Bigodes, né, da Segunda Guerra, algumas suásticas, e fazendo isso de uma forma dizendo que aquilo na verdade não era nada muito errado não. Então basicamente assim ele estava concordando, endossando, meio que assim, ó, isso é o certo, e sempre colocando ali que aquilo faz parte de um plano maior, de uma coisa maior, e aí a polícia quer saber plano maior do que, quem são essas pessoas, e que aquele, na verdade, ele diz no livro que aquele era apenas o primeiro de muitos outros que aconteceriam. Então isso começa a ficar extremamente sério. Prendem ele, tá? Essa prisão que é feita em flagrante vira prisão preventiva e eles começam a investigar quem são essas pessoas, vamos investigar. Só que acontece o seguinte: lembra que eu falei para vocês que tinha rumores de que ele tinha conseguido uma arma e tal? Não encontraram. Tinha também o lance da espada, não encontraram. Só que a questão é o seguinte: a delegada, tá, do caso, ela também
disse que na verdade aquilo eram só rumores, eles sabiam da de airsoft, né, que então não seria real. Só que em nenhum momento ninguém se perguntou se ele não jogou isso pelo meio do caminho. Ninguém se perguntou, por quê? Ele saiu da casa, ele foi encontrar o irmão, ele estava em um shopping. E eu vou dizer por que eu tô falando isso. Porque ele deletou o celular dele, ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa ele pergunta então para o Google, né, como fazer para resetar totalmente um telefone para que nada possa ser extraído desse telefone. E nesse momento ele reseta o telefone dele e é por isso que a polícia não teve como saber se ele estava ligado a algum grupo ou não. Porém, a certeza não se tem. E aí a delegada diz que não existe, como ele fez isso, né? Ele teria então resetado o telefone dele. Eles, antes de ser preso, eles não tinham como recuperar essas mensagens. Gente, eu juro pra vocês que eu fui lá, eu fui pesquisar direitinho o que o Cellebrite, quem não sabe tá, o que é Cellebrite, Cellebrite é um programa, é um software israelense que ele simplesmente assim consegue extrair qualquer tipo ali, mas assim, quase qualquer, porque tudo tem ali uma falha, mas qualquer tipo ali de aparelho, tá? Então assim, é muito difícil dizer, tá, com esse equipamento que você não consegue ali essas informações, essas mensagens. São mensagens, fotos, prints, e-mails, coisas que você excluiu, coisas que você... Tudo eles conseguem puxar. Eu sei disso porque a gente acompanha o caso do Henri Borel, que foram extraídos dessa forma. Usaram o Cellebrite também no caso da Flor de Lis, que também tem aqui no canal. Então eu fui procurar saber de fato como funcionava isso. Existem inclusive empresas, tá? Empresas que fazem serviços para outras empresas usando o Cellebrite. Então assim, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Eu duvido, mas duvido muito, tá? Se tem alguém aqui que entende disso, tá? Que pode falar mais do que eu, não sou técnica, então eu tô deixando aqui, mas duvido muito que o Cellebrite não conseguiria recuperar as informações desse telefone e seria extremamente importante. Por quê? Depois de preso, os advogados começam então a tentar o quê? Tentar dizer que ele era uma pessoa que estava sofria ali de problemas, né? Que ia tentar uma insanidade mental, de alguma forma. No livro dizia também que ele amava manipular, que ele era ótimo em manipular e quando ele manipulava, ele se sentia maior, ele se sentia poderoso e foi justamente isso que ele começou a fazer. Ele começou simplesmente com uma forma de falar totalmente estranha, totalmente diferente de quando ele foi preso, quase como se ele tivesse desconexo da realidade, começou a falar de Deus. O Cabrini fez uma entrevista com ele, onde ele estava preso, né? Então começa a fazer, a entrevista foi feita online e o Cabrini pergunta para ele, fala para ele, olha, por que você fez isso? E ele diz que ele não lembra. Ele lembra de tudo, tá? Ele lembra de todos os dias que ele passou com ela, todas as conversas, qual era o intuito dele. Ele ficou divulgando o livro dele. Quando ele passa esses vídeos abomináveis, ele teria falado para as pessoas divulgarem o livro dele. Na delegacia, para a delegada, informalmente, e também para os policiais, ele teria perguntado se a imprensa estava do lado de fora. Ele achou que ele ia ficar famoso com aquilo e ele falava para as pessoas, se vocês querem entender o motivo, porque as pessoas queriam um motivo, vocês leiam o meu livro. Então ele achou que ele ia ficar famoso com aquilo. Ele teria falado de alguns SKs que ele era muito fã, ele teria falado de tudo. E aí as pessoas culpam os videogames. Só que no fundo, esse cara não, gente, não tem nada a ver com videogame. Aquilo era uma coisa da cabeça dele mesmo, tá? Ele criou aquilo e ele começou a agir como se ele tivesse uma outra personalidade. Quando ele começa a conversar com o Cabrini, já preso, então já orientado por advogados e tudo mais, que estavam tentando ali uma semi-imputabilidade, porque a semi é muito interessante, como eu já vou explicar para vocês. Só que acontece o seguinte, ali tinham basicamente dois extremos, um muito perigoso e um muito confortável. Se ele fosse inimputável, o que ia acontecer? Ele ia acabar ficando ali na tutela, não existe pena, não existe um tempo de pena, você tem uma medida de segurança. Então, gente, é você passar assim ad eternum dentro de um lugar, dentro de um manicômio psiquiátrico. E ali dentro você vai de 3 em 3 anos tendo avaliações e muita gente nunca sai desses lugares, tá? Mesmo que tenha um limite de 30 anos para você ficar ali dentro, dificilmente uma pessoa sai de lá. E aí o que vai acontecer?
tem o outro lado, que seria ele ser totalmente ali capaz de responder pelo que ele fez. Sendo totalmente capaz de responder por tudo, a pena dele começaria com 12 anos, tá? E sendo semi, ele teria uma pena ainda abrandada, como a gente já viu ali em vários casos aqui do canal, tá? Então, a pessoa acaba tendo uma redução de pena por ser semi, né? Semi-consciente do que estava fazendo. Tudo bem. Eles vão tentar então, né, provar que na verdade eles querem mesmo é que ele se trate. A mesma conversa que a gente já viu aqui em outros casos, querem que ele se trate, porque ele é uma pessoa que precisa de tratamento médico. Dá para perceber que o livro, né, que ele está escrevendo é um livro que ele estava ali passando por um momento que já vinha de algum tempo, porque as pessoas questionaram como que isso foi tão rápido, sem demonstrar nada. E no livro ele fala que a necessidade é genuína das pessoas utilizarem o máximo possível de máscaras sociais, porque é o único jeito de sobreviver, e que ele tinha uma diferente para cada situação e que pouquíssimas pessoas na Terra conheciam quem era o verdadeiro Guilherme. Guilherme, quando fala com o Cabrini, ele fala em terceira pessoa. Chega nesse nível. Ele fala em terceira pessoa, ele é um péssimo ator. Então ele tá tentando passar como se ele tivesse avoado, como se ele não tivesse entendendo o que tá falando, ou como se ele fosse um terceiro Guilherme, tá? Então existe o Guilherme que tirou a vida da Ingrid, que ele não lembra, ele estava possuído, ele chega a falar, tá? Ele não fala possuído, mas ele diz que ele estava tomado ou foi usado por forças, tá? E que também ele ouvia vozes e também tinha sonhos horríveis e que aquilo ali acabou no que acabou ali com a Ingrid. Então ele diz que ele foi tomado. A mãe reforça isso. Diz que aquele rapaz não é o filho que ela conhece, que alguma coisa aconteceu ali. Não vou dizer pra vocês que não parecia que o menino tava possuído, não, mas eu não ouvi ninguém dizer que fez algum exorcismo, então como é que mudou assim? Não entendi. Aí ele começa a falar pro Cabrini, Cabrini vai fazendo perguntas, Cabrini sempre utilizando aquela paciência que sinceramente ele precisou de muita, porque é irritante, tá? Depois assistam lá. E ele pergunta pra ele, fala, você tem noção do que você fez? Ele não tem. Ele começa a falar de várias coisas que aconteceram antes, o porquê de tudo, que ele ama a família dele. Aí ele chega e fala, mas não é isso que você diz no seu livro, você diz que você não suporta, porque ele fala que ele não suporta a família dele, ele quer dizer que eles têm a mente medíocre, que não são pessoas capazes de acompanhar, são pessoas inferiores a ele. E aí ele pega e fala, né, que é insuportável para ele ter que viver em meio àquelas pessoas. Então Cabrini diz para ele, mas você não diz outra coisa, né? Como assim você ama a sua família? Você disse outra coisa. Não, aquilo ali era o outro Guilherme que estava, não era ele. Não foi ele que escreveu, ele não lembra daquilo. Aquilo ali foi só ficção, ele não conseguiu, aquilo ali não era real. E aí o Cabrini vai falando, você tem alguma coisa para falar para a família da Ingrid, alguma coisa? Ele diz, gostaria de falar para eles que o que aconteceu foi horrível e que não tenho palavras para explicar o que aconteceu, e eu gostaria de dizer para eles que eu oro para que Deus conforte o coração deles e que eles possam ali encontrar a paz, eles possam se sentir acolhidos por Deus. Para sua mãe, você diria alguma coisa? Ele diz que ama muito a mãe, ele ama muito a mãe dele, ele ama muito a família dele, e ele diz o seguinte, o Cabrini falou, você tem alguma coisa a mais para dizer para ela? Ele diz que agradece tudo que a família está fazendo por ele, e ele diz para não desistirem dele, porque enquanto há vida, há esperança. A vida que a Sol, né, ou a Ingrid não tem mais para viver, então, sim, para ele ainda tem esperança. Ficou preso, tá? Ficou preso, de fato, acompanhou o julgamento, ele foi desmarcado 2 vezes, ele foi marcado para março de 2022, ele foi a júri popular. Então, março de 2022, depois maio, tá? Primeiro eles queriam colocar mais provas ali em março, então adiaram. Depois em maio foi ali a própria juíza que teria dito que não tinha como fazer porque não tinham testemunhas, então teve que remarcar. E em agosto de 2022 ele foi condenado. Ele foi condenado a 14 anos de cadeia. Ele vai cumprir 1/5 disso e já vai poder ali pleitear, né, ali as suas liberdades, os seus direitos, né, defendidos por lei aí que uma pessoa tem. Então, como, né, o próprio promotor tinha falado, se eles provarem que ele é
na verdade capaz, eles vão começar com uma pena de 12 anos. E coisas aconteceram como aconteceu, requintes de crueldade. E ainda assim, ele pegou só 2 anos a mais do mínimo que ele poderia pegar. Lembrando, ele vai cumprir 1/5 disso. Parece que a juíza também teria colocado ali um adendo que ele teria que fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas eu acredito que isso é dentro da cadeia. O Guilherme disse para a polícia, olha, o negócio é o seguinte, eu sei o que eu fiz porque eu quis e eu sou totalmente capaz, eu sei o que eu tô fazendo. Então ele fala, ele afirma isso para a polícia e ele está totalmente coerente. Ele está falando de forma coerente. Também tem um outro ponto, tá? Quem era esse grupo? Tiveram rumores na época que começam a fazer algum sentido. Muito sinceramente, começam a fazer algum sentido, principalmente depois, na minha opinião, dessa entrevista com o Cabrini. Algumas pessoas desconfiavam que ele fazia parte de um grupo, não é da internet convencional, tá? Então ele conseguia ali entrar, né, nesse lugar. E ele teria encontrado um grupo e esse grupo eles ficavam organizando coisas, né? Organizando ali pequenos atos. Parece que ele se integrou a esse grupo, começou a usar um nome de Ghost dentro desse lugar. E ali ele começou a falar sobre isso. Só que tudo indica que, na verdade, o livro, né? Depois eles disseram que não. A própria delegada falou que isso foi um rumor e que depois parece que a Polícia Federal se meteu nisso, não sei. Mas a questão é a seguinte, parece que não conseguiram provar nada. A questão é, depois de um tempo eles começaram a perceber quem estava distribuindo esse material e não parecia vir da internet convencional. E também teve uma moça, tá, que recebeu um e-mail e nesse e-mail estava dizendo que ele era uma pessoa possuída por diversas entidades, diversas coisas, e ela também recebeu esse livro de 52 páginas. Só que quando eles rastreiam isso, era de um e-mail não rastreável, então não dá para saber quem mandou esse e-mail, só se sabe de uma coisa. Não foi o Guilherme, porque nessa época o Guilherme já tinha sido preso, então ele não tinha acesso à internet. Então quem fez? O que a gente pode pensar que aconteceu foi: a Ingrid sabia que ele tinha ali alguns problemas, não imaginava que ele fizesse algo contra ela, porque ele diz para o Cabrini que, na verdade, o que os dois tinham era entendimento. Ele entendia ela entendia ele, e aí ele começa a falar que ela também tinha os seus fantasmas do passado e tudo mais. E aí o Cabrini pergunta quais, e aí ele fala, né, que aconteceu lá com o ex-namorado e que ela também gostava de se machucar. E isso é mentira, porque quando eles fizeram então o exame, né, o laudo no corpo dela, eles não encontraram nenhuma marca cicatrizada. Eles não encontraram nada que não tenha sido produzido por ele. Então isso era uma mentira. Ela nunca fez isso contra ela. Como eles conseguiram pelo telefone do ex-namorado dela, eles conseguiram ver que na verdade ela estava tentando ajudá-lo de alguma forma. Ali viu que ele era uma pessoa que estava precisando de ajuda e tentou ajudar. Só que esse tipo de gente você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele já falava sobre essas coisas. E sim, aconteceu a conversa que eles tentariam ali fazer alguma coisa contra, né, algum templo. A questão é, pode-se pensar que ela pode ter, então, né, conversado com ele, ou pressionado ele, ou até ameaçado ele naquele dia. De repente ele marcou para fazer esse tal ato no dia que ele chamou ela na casa. Ele teria mentido para ela, dito também que tinha um tatuador que daria para ela qualquer tatuagem que ela quisesse porque ele já tinha deixado pago. Foi falando ali várias coisas. Só que o que pode ter acontecido, tá? Aqui a liberdade para pensar podemos ter. Ela ter conversado com ele e falado, olha, não tem como você fazer isso, se você fizer isso eu vou chamar a polícia ou eu vou contar para alguém. E ele simplesmente tirou a vida dela por isso, como se ela fosse uma traidora, porque essa era a configuração que ele tava, tá? Modos totalmente ali, realmente alterado. Então não dá para saber, mais uma vez, é um caso que não tem motivação, porque afinal de contas, ele não lembra. Afinal de contas, ele não sabe absolutamente nada, ele não sabe responder o que aconteceu, porque ele basicamente não estava lá, ele estava tomado por forças. Lembra que ele falou que ele estava tomado por forças? Só que essa galera que mandou o e-mail para essa moça, estava escrito ali que ele faria já, né, a união ali com aqueles seres do mal e tudo mais. E ele disse que ele estava sendo usado.
né? Então, basicamente, ele estava possuído. E que no fundo, né, hoje não, hoje ele não é um perigo para a sociedade. Ele disse pro Cabrini que ele não é um perigo para a sociedade. Esse Guilherme, ele falou, o Guilherme é uma boa pessoa, eu conheço o Guilherme de verdade. Então, assim, quase que eu falei, tá, mas esse é qual Guilherme? Porque para ele tem um monte de Guilherme. E aí tem uma hora que o Cabrini fala para ele, você tem dupla personalidade? E muito sinceramente ele deixa no ar. Só que uma pessoa que tem dupla personalidade, ela não sabe, normalmente. Né? Então, assim, é muito complicada a psique desse rapaz. E eu acho, só acho, tá? Que o negócio é o seguinte. Por que que ninguém sabe o que tinha no celular da Sol? Ele jogou o celular da Sol no caminho, tá? Ele pega o carro de aplicativo no dia que ele tá saindo da casa, né? A polícia tá chegando por lá, então ele sai, que é quando ele vai encontrar o irmão dele. Ele joga, tá? O celular da Sol e não diz aonde ele jogou, a polícia não encontra o celular da Sol. A polícia não consegue tirar nada do celular dele porque ele teria resetado o celular dele. Mais uma vez, o Celebrite poderia ajudar. Eu vou colocar ajudar porque nada é totalmente, né, e totalmente e completamente livre de falhas, mas acredito que poderia ajudar. Ah, não tem Celebrite, não sei se tem Celebrite em São Paulo, mas tem no Rio de Janeiro, poderiam ter mandado, era uma coisa que valia a pena investigar. Então eu acredito que muita coisa, eu acredito, tá? Que muita coisa também não foi descoberta porque de repente não foi procurada. Só colocaram ali, é um rapaz que surtou, tá? A gente tá cheio de coisa aqui, muita coisa aconteceu nesse período e a gente vai resolver isso dessa forma. A questão é que na hora do julgamento ele foi considerado capaz e a pena dele foi de 14 anos. Ele não foi semi, mas ele também não foi ali considerado uma pessoa que não podia responder pelos seus atos. O que ele demonstra é que ele não é. Ele falou de basicamente 3 Guilhermes diferentes. Então é uma coisa assim bizarra, tá? E ao mesmo tempo as pessoas simplesmente foram lá, condenaram ele, só que a pena foi 14 anos, porque estamos no Brasil. No livro, ele é muito mais revelador. E talvez, se tivessem lido mesmo o livro dele, teriam entendido muitas coisas. Teriam entendido que ele está tirando sarro na cara das pessoas. Teriam entendido que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele fala de todos os comportamentos que ele teve nesse livro. Ele fala sobre a manipulação, ele fala sobre a máscara social, sobre o grupo que ele fazia parte, que ele era só um soldado. Ele fala das questões religiosas. Ele fala sobre tanta coisa que ele chega a se definir como um metamorfo. Metamorfo é aquele ser que normalmente a gente via e assistia no Supernatural, né? Conseguia assistir no Supernatural, que você se transforma naquilo que você quiser, né? Uma coisa ali, um ser, você se transforma no que você quiser. Então, assim, ele se considerava um metamorfo. O que for necessário, eu me transformo. E assim ele foi construindo as máscaras dele. Então, de repente, eu ouvi que simplesmente ele resetou o telefone de uma forma que não conseguiram resgatar as coisas, mas não mencionar nenhum tipo de software para isso. Foi uma coisa que realmente eu achei que era importante, sim. De repente algum grupo poderia ser descoberto, de repente alguma coisa poderia ser descoberta e infelizmente não aconteceu. Esse rapaz vai ficar um tempo na cadeia, depois obviamente, né, vai voltar para a sociedade. Ele também falava muito sobre ter que sorrir e ter que ser simpático com as pessoas para poder trabalhar ou fazer parte de alguma coisa que ele não queria. E ao mesmo tempo, né, depois de tudo isso, ele continua dizendo o quanto ele amava Deus e chegou a dizer ali para a mãe, para os advogados, para as pessoas que ele ainda sentia vontade de ser um pastor. Mas ele também disse para a delegada que ele está esperando a imprensa. Ele achou que o livro dele ia viralizar e que ele ia virar um cara famoso com o que ele fez. Que aquilo deixaria ele famoso. Então não dá para saber nem se ele não fez isso em busca de fama, tá? Ele disse que ele estava possuído, ele disse tudo, gente. Ele foi unindo tudo que ele foi ouvindo e achando interessante e colocou na narrativa dele. Entre, né, o que aconteceu 22 de fevereiro de 2021 e agosto de 2022. Então foi super rápido aí o processo de descoberta, investigação, julgamento, júri popular. Então assim, foi tudo muito rápido e fato é que eu acredito que a Sol, ela sabia que ele era uma pessoa com alguns, de repente ali com alguns problemas, mas ela não imaginava que a coisa fosse mas tão ampla, porque ela demonstrava que tinha vontade de continuar a viver. A mãe diz que ela tinha viagem marcada com o namorado para tentar se reconciliar com esse ex-namorado.
o ex-namorado falava o quanto ela gostava de viver, o como ela gostava de estar nas redes sociais. Ela fazia estágio, gente, é muito complicado, né? Tudo isso, assim, meio que não se encaixa. Então, assim, eu não acredito que ela tenha feito parte disso nesse grau. Só que ela era uma pessoa totalmente vulnerável. Ela era muito vulnerável, ela estava num processo de tratamento, tá? Então, é uma coisa assim que a gente para pensar e ver que sim, é muito perigoso você vê esse tipo de pessoa, você vê pessoas com esse discurso e de repente você querer salvá-la. Nem sempre você consegue. E aí quando você tenta impedir que essas pessoas façam, né, de repente impedir pessoalmente essas pessoas de fazerem algo, a vítima pode ser você. Então, não mintam para os seus pais, não digam que vocês estão que vocês estão trabalhando quando na verdade vocês vão encontrar pessoas que vocês estão tentando salvar, ou pelo menos contem para o pai de vocês ou para a mãe de vocês qual é o problema do amigo de vocês que vocês querem ajudar. Porque muito sinceramente, se a mãe dela tivesse ficado sabendo disso, provavelmente ali esse encontro não teria acontecido. O que me deixou assim muito assim pensativa foi a foto. A foto escrito, né? Esquizofrênico pode família. Então, também não sei aí até que ponto ele pode ter manipulado a mente dessa moça, até que ponto ele pode ter levado ela a pensar de repente até parecido com ele, tá? Fato é que perde então a sua vida com 19 anos de idade, Ingrid, tá? Ingrid, então, né, recebe uma homenagem como Sol. Ela tinha uma filosofia que era viva pelo sol e ame pela lua. No Instagram, a equipe, né, do FBA Sports, que era a equipe que ela fazia parte ali nos jogos, eles fizeram uma homenagem muito bonita a Sol, mas o fato é, gente, no fundo, daqui a um tempo, as pessoas não sabem mais quem é essa moça, não lembram, porque são muitos e as pessoas não lembram. Então, assim, se você não der valor para sua vida, se você não tiver noção e se você não tiver senso de autoproteção, é muito difícil. As pessoas não adianta. Tudo é muito passageiro, é tudo muito rápido. Então, assim, se protejam mais, pensem melhor, observem mais e não ignore seus instintos, porque assim, muito sinceramente, ela já tinha percebido, ela ignorou isso, ela achou que ela conseguiria. Então, assim, não se superestimem demais. Não dá para salvar o mundo. Então, talvez avisar a família dele, alertar a mãe dele ou alertar pessoas ao redor teria sido mais eficiente do que o que ela fez, porque só fez com que ela perdesse a vida dela, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, um caso complexo. É muito difícil fazer esse caso, muito difícil porque envolve muitas coisas polêmicas e também a gente é obrigado a tocar em assuntos que assim não é muito agradável, mas a gente tem que trazer. Até porque o intuito do canal é sempre alertar vocês, é sempre deixar uma mensagem. E também devemos lembrar isso, devemos lembrar que o exercício da autoproteção é muito importante, tá? Tem que exercitar sim, e quando você perceber em qualquer tipo de relacionamento, bandeira amarela, bandeira laranja, não espere a bandeira ficar vermelha, se proteja, porque depois as pessoas especulam alguma coisa, aquilo é julgado, depois ninguém nem lembra, gente, nem lembra. Aquelas pessoas que te amavam, fizeram homenagem para você, daqui a um tempo não lembram mais, porque a vida, ela é muito rápida, ela cobra muito e não dá tempo. Então você simplesmente tem a sua vida ali, interrompida, apagada, e depois ninguém mais lembra disso. Então viva por você, se preserve por você. Tome cuidado com quem você divide a câmera, com quem você divide a sua mensagem, o seu tempo, a sua vida. Porque ela vale muito mesmo, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro qualquer pergunta, mais informações que vocês saibam e de repente eu não falei aqui, coloquem aqui nos comentários, tá? Que é bem importante mesmo. Esse é um caso muito, mas muito assim, reflexivo, porque a gente começa a pensar em como, né, as coisas acontecem hoje em dia. A pessoa assim, ela passou a proteger uma pessoa que ela viu pessoalmente 3 vezes e a terceira foi para perder a vida. Então, assim, isso tudo é muito complicado. Então,
coloque aqui nos comentários, é mais do que um alerta, mas mais do que um alerta mesmo, tá bom? Bom, se você não deixou o seu like, deixa o seu like para fortalecer o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, espero que o áudio tenha ficado bom, o vídeo tenha ficado bom, tudo esteja certo aí, né? Ambiente novo, a gente precisa testar tudo, tá? Ambiente novo, temos que testar tudo. Espero que tenha ficado bem completo para vocês e não procurem esse livro, não procurem, tá? É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, desejo a todos vocês uma excelente semana, uma semana maravilhosa para todos. Um super beijo. Nós nos vemos na quarta-feira, sem falta. Então, até quarta. Fui.